nesse cenário muito louco, complicado que a gente vive, cenário político, que influencia, de certa forma, tudo, tem muita gente que, com o passar do tempo, ou foi sumindo, perdendo relevância, ou tendo posturas estranhas, mudanças de posição, de um lado, de repente vai para o outro lado. Sempre, para mim, muito questionável essas pessoas que mudam de lado, na política, no futebol também. Tu é colorado, de repente tu é gremista. E na política tem muito disso também. Tem um personagem muito estranho para mim nesse sentido, que foi o humorista, imitador, playboyzinho, o André Marinho. A partir de determinado momento começou a ser muito contestado. Ele que era pró-Bolsonaro, porque o pai dele fazia parte da turma ali, ele cedia a mansão dele para algumas reuniões que o Bolsonaro tinha. Paulo Marinho, se não me engano, é o pai dele. Bolsonaro venceu e tudo mais. O André Marinho virou um arqui-inimigo do Bolsonaro. Posição estranhíssima, que nunca ficou muito claro. O que aconteceu? Hoje eu ouvi uma versão que me pareceu bem interessante, com certeza verídica, porque quem está passando essa informação é o Júlio Ribeiro, um super jornalista da Rádio Mais Brasil, um cara com profundo conhecimento, muito inteirado, um cara muito estudioso e conhecedor muito também dos bastidores da política, um cara com mais de 30 anos de carreira no jornalismo, meu amigo particular, portanto em quem eu confio muito. Hoje ele lançou uma luz sobre esse assunto, que eu vou colocar aí para análise de vocês. Ouvir. Eu destaco aqui aquele jantar que houve em São Paulo, salvo engano, em um mês de setembro, se não estiver enganado, em 21, em que aquele comediante Marinho esteve presente, imitando e debochando da figura do Bolsonaro. Lembram-se disso? Sabe por quê? Depois eu te conto por quê, tá? Oi? Depois eu te conto por que o Marinho fez isso. Pronto. O humor sempre foi muito usado para demolir as imagens, não é? Mas aquele jantar, para mim, foi assim uma representação muito intensa do momento em que essas forças se uniram para derrubar Bolsonaro. E existe um outro grupo para o qual as pessoas pouco olham, que é o grupo desse vasto conjunto da inteligência comunista brasileira, que são os professores das universidades federais. Eu sempre digo, há muitos anos digo, que enquanto o Brasil não fizer uma reforma legislativa do nosso sistema educacional e não abalar essa estrutura autônoma das universidades e do MEC, nós não conteremos as principais pautas progressistas que assolam o Brasil. As universidades públicas brasileiras são as incubadoras dos nossos maiores problemas. Todos os grandes problemas pelos quais o Brasil passa nascem dentro de uma grande universidade pública. Vamos falar das coisas concretas do dia a dia hoje, porque é o seguinte, ó, o André Marinho, esse canalhazinho, filho do canalha Paulo Marinho, sabe por que ele tripudiava em cima do Bolsonaro? Porque o pai dele não conseguiu entrar para dentro do governo. O pai dele queria ser candidato a vice-presidente da República. Ele queria botar aquele que morreu, o Bebiano, como... Bebiano. Ele tinha esquema, ele queria... Por cima, é um empresário nada, ele era um bom vivan aí no Rio de Janeiro, o tal do Paulo Marinho, ele passava o rodo nas socialites aí e cresceu fazendo isto, fazendo quase um trabalho, sabe, aquele trabalho pago por hora. Sim. E aí ele cresceu fazendo lobby, e ele achou que ia cabrestear o Bolsonaro, ele se aproximou do Bolsonaro da campanha. E aí ele achou que ele ia pegar a secretaria de governo, primeiro que ia ser candidato a vice-presidente. Como o Bolsonaro de bobo não tem nada, ele tentou botar o Bebiano de vice.
Vocês lembram que o Bebiano era um Armandinho. E aí, óbvio, o Bolsonaro não caiu no conto, o Bolsonaro não teve um caso de corrupção, sabe por quê? Porque eu acho que, eu até falei para ele, o presidente, essa sua medalha dos 13 tem que ser no mínimo 6 incorruptível, impreendível. Ele disse que fez 600 medalhas daquela, e já foi tudo, e ele encomendou, e os caras não entraram porque o cara é chinês, é da China que veio essa medalha. Então, é isto, sempre, quem se levanta contra o Bolsonaro é porque teve algum interesse não atendido, o Paulo Figueiredo. É isto que tem que se dizer, né? Porque tem a questão cultural, tem tudo junto, tá? Mas na prática, é porque o Bolsonaro contrariou os interesses de quem vive e ganha dinheiro às custas do governo.